Muito bem-vindo a esse canal de dicas, e a dica de hoje eu quero te mostrar algumas curiosidades do Windows que muita gente pensa que é e na verdade não é, tá ok? Então eu começo aí com esse título aí nesse slide, o que não te contaram sobre o Windows. Então vamos aí para algumas curiosidades, tá? Muita gente pensa que o Windows ele é de graça, e na verdade ele não é de graça. Toda vez que você vai comprar aí o seu notebook ou o seu desktop, você tem que pagar pela versão do Windows, tá ok? Então aí é a versão de fábrica, que geralmente ele vem com Windows Home, tá? E você pode optar por escolher se você quer o Windows ou você quer o Linux. Quando você opta por Linux, você vai ter um desconto bem maior, porque o Linux ele é de graça, tá ok? Então aí você pode estar pensando assim, Austin, então eu vou comprar o Linux, que eu vou ganhar aí, sei lá, uns 600, 700 reais de desconto, né? E na hora que a máquina chegar eu passo, instalo o Windows, tranquilo nela. Só que aí para você instalar o Windows nela, você vai ter que ter a licença. Então você vai ter que comprar a licença. E a licença do Home, sem ser a de fábrica, quando você compra o seu notebook, ele já é um pouquinho mais caro, tá? Então acaba que a vantagem vira desvantagem, tá? Aí você pode estar pensando assim, não, mas eu tenho um primo meu, ou alguém ali que eu conheça que consegue colocar o Windows para mim. Olha, não recomendo você fazer isso de forma alguma, porque como as IA tá muito inteligente, então consegue te detectar aí muito fácil e aí pode correr aí algum processo judicial. Então não vale a pena você estar fazendo isso aí, vale a pena você estar pagando aí pela licença, por mais cara que seja, tá ok? Então, falando sobre licenças, vamos falar um pouquinho sobre algumas versões do Windows, tá? A gente tem a versão Home, que é a versão básica. A gente tem a versão Pro, que já é intermediária, já é voltada aí mais para o time de TI, que quer gerenciar uma pequena rede, tá? Rede de computadores na empresa. Então você tem algumas ferramentas que vão ajudar ele nesse processo aí. E a gente tem a versão Enterprise, tá? Essa Enterprise aí também já é uma versão mais avançada aí do que a Pro, onde você tem um mini servidor aí, alguns recursos que tem no Windows Server, você já tem no Enterprise. Esse Enterprise ele é pouco usado, para ser sincero para você, tá? Hoje o pessoal usa o Windows Server nas empresas, no mundo corporativo aí, ou usa Linux Server, porque o Linux ele é gratuito, tá? Então o pessoal acaba optando por usar o Linux Server, porque a versões aí do Windows Server ele é um pouco mais caro. E para você manter isso aí, geralmente as empresas elas querem cortar custos, né? E ter uma mão de obra mais qualificada, então acaba optando aí pelo Linux Server, dependente de cada um, né? Só que infelizmente hoje você tem muito mais software, muito mais programas rodando no Windows do que ali no Linux. Então, dependente do programa que você vai estar usando, às vezes você vai ter que manter o Windows, tá ok? Então, sobre essas versões aqui, são essas, o Windows, a Microsoft ela tem várias versões, para cada um para o tipo de cenário, tá? Mas essas aqui são as mais básicas aí que você vai encontrar no mercado, ok? Uma outra curiosidade que muita gente fala comigo, essa aqui é constante, que é o Office, tá? Muita gente pensa que o Office ele é gratuito, é de graça, na verdade, né? E ele não é, tá? Ele você também tem que pagar uma licença para ter ele. Geralmente ele vem com uma amostra para você,
Então você tem 30 dias para você experimentar. Passou esses 30 dias, ele já te bloqueia. Então o que ele faz? Ele deixa você visualizar os seus documentos, mas não deixa você editar, tá? Aí ele fica esperando ali, aguardando você, se você quer assinar ou não aí o Office, tá? O Office hoje eu não sei o preço dele, depois você dá uma entrada aí na Microsoft, né? Eu digito assim, licença do Office, e você vai encontrar alguns planos lá. Eu sei que tem um plano Home, que é o Home Família, onde você tem direito a 6 pontos. Você pode instalar em 6 máquinas, né? Que ele dá essa função para você. Eu não sei o valor, tá? Então não vou te passar o valor, mas eu sei que isso é mais barato que você acessar a Netflix, tá? E tem a versão corporativa. E essa versão corporativa, eles cobrem por máquina. Então, quanto mais máquinas você tiver na empresa, mais você vai pagar por ela, tá? Então, essas são as licenças aí do Office. Você também tem uma versão do Office que você pode pagar de uma vez só, tá? Só que essa versão, quando você pagar ela de uma vez só, você não recebe tanta atualização assim como o Office 365. Esse Office 365 constantemente tem uma novidade nele e ele recebe umas versões bem melhoradas. Então, cada dia que aparece uma ferramenta nova nele, ele é muito bom de usar, para ser sincero, né? Se você não quiser pagar pelo Office da Microsoft, você tem a opção do LibreOffice. Eu uso o LibreOffice na minha máquina, ele me atende bem. Claro que se eu comparar ele, que é uma versão gratuita, com uma versão paga, a diferença é muito, muito, muito grande. Tá? Infelizmente é muito, muito grande. Tá ok? Aí vai de pessoas para pessoas, de usuário para usuário. Se você usa uma coisa mais básica e não queira pagar aí pela Microsoft, você pode estar optando pelo LibreOffice. Caso você seja um usuário mais experiente, quer fazer mais recursos, ter mais recursos em mão, aí já vale a pena pagar aí pelo Office, né, que você vai ter muito mais aí ferramentas disponíveis na sua mão. O Office também aqui da Microsoft, ele libera o Office Online, que ele é gratuito para você, mas ele é uma versão bem resumida, bem básica, não tem tanta função assim. Inclusive esse slide que eu fiz para vocês aqui, eu estou usando ele, que é o PowerPoint Online, né? Que ele é gratuito. Eu estou usando ele aqui para me fazer uma coisa mais basiquinha que me atendeu legal, tá bom? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, por favor, deixe seu joinha. Isso ajuda demais o canal aí, tá chegando em outras pessoas aí para poder trazendo essa curiosidade para eles. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!